sobre o que estamos falando nesse mês, que é Deus presente. Graças a Deus que Deus é presente em nossas vidas. Só que Ele só é presente em nossas vidas quando nós aceitamos isso, quando nós queremos isso. Ele não vai invadir você. Ele só vai ser presente na sua vida se você quiser, se você o aceitar assim. Amém, irmãos? Está um pouquinho frio mesmo, tá realmente... Eu fico lembrando que quando eu era mais novo, eu não sentia tanto frio assim, né? Eu ficava mais à vontade. A idade vai chegando, a gente vai sentindo mais frio. E olha que eu sou paulistano da Zona Leste, acostumado com isso, né? Mas tudo bem, isso aí é o de menos para nós. Aqui dentro está mais quentinho, está mais gostoso, e principalmente junto com os irmãos. Né, irmãos? Amém, irmãos? Está com frio, não? Eu acho que está, tem gente muito encolhida, mas você vai esquentar já, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero ler aqui com vocês, nós vamos conversar a respeito disso. É um salmo muito conhecido, muitas pessoas conhecem, mas eu quero desenvolver ele aqui com você, para a gente aprender mais do que significa ter Deus presente em nossas vidas. Vou ler aqui no Salmo 42, que é um salmo de Davi, um salmo escrito por Davi, uma poesia, um canto, mas ele é cantado pelos filhos de Coré, ou Corá. Eles eram as pessoas que louvavam a Deus no templo. Eles cantavam, é como aqui, tem as pessoas que cantam. Então, os filhos de Coré, eles eram isso. Inclusive, Davi também fazia parte desse local, desse lugar onde as pessoas cantam, onde as pessoas louvam ao Senhor. Davi gostava muito disso. Então, eu vou ler aqui com vocês, vou ler inteiro o capítulo 42, depois a gente vai dividindo aí. A minha versão aqui é a do como é que chama ele? A mais conhecida, a mais tradicional. João, por aí. Almeida, isso. Vamos lá, o capítulo 42, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava e com a multidão de povo e os guiavas em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegrias e louvor, multidão e festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração.
ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? É um salmo, é um salmo didático, né, irmãos? Um salmo essencialmente que mexe, né? Porque a gente tá lendo, vendo e falando sobre uma pessoa que está num grande sofrimento, está num exílio, né? E eu digo sempre que é muito fácil servir a Deus quando as coisas estão indo bem na sua vida. Quando você tem sua casa, quando você tem seu carro, seu emprego, está tudo correndo bem. Então é muito fácil nessas horas você dizer, oh Deus, como eu te amo, Deus é bom na minha vida. Mas e quando vem as situações complicadas e muito difíceis, assim como o salmista declara? Davi, ele declara isso em forma de poesia, né? Era uma pessoa que tinha uma facilidade muito grande com esse tipo de coisa. O salmista, ele está exilado ao pé do Monte Hermon, privado de estar junto a todos os seus familiares e irmãos, privado de estar no templo onde ele costumava adorar a Deus, com cânticos, palavras, e ainda junto com os inimigos que não têm a mesma fé que ele tem. Ainda zombam, né, da sua fé, e o insultam dizendo, onde está a sua fé? Onde está o seu Deus que você diz que pode te ajudar? Né? Nessas horas realmente essas pessoas aparecem para nos afrontar, quando as dificuldades aparecem em nossas vidas. E ele tem, mas mesmo assim ele tem um profundo anseio por Deus. O texto não revela o motivo dele estar exilado, ou porque ele está impedido de estar na casa de Deus e nem com seus familiares. Mas ele está com os inimigos, que fazem mais do que ferem mais do que espadas, que perfuram mais que uma faca afiada. E as pessoas ficam nesta, onde está seu Deus? Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus que não te socorre e não tira você dessas circunstâncias? É triste isso. E é nessa conjuntura aqui, irmãos, nesse texto, que ele num cântico de exílio, enfrenta essas pessoas, enfrenta esses seus inimigos, demonstrando o seu imenso desejo de estar na presença de Deus. Eu vou relatar aqui para você 4 fatos importantes nesse imenso desejo de estar na presença de Deus, relatados aí nos versículos de 1 a 5. Esse salmo ele divide em 2 partes, de 1 a 5 e de 5 a 11. Eu vou tentar dividir aqui com você. O primeiro, são 4 fatos. O primeiro, o clamor de uma alma sedenta. Veja lá o versículo 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas,
Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Então, os irmãos percebam que ele faz uma comparação com a corça, por ser um homem do campo. Ele tem conhecimento daquilo que ele está falando. Ele sabe ou sabia quando a corça estava com sede. E a comparação que ele faz ela corre de um lado para um outro, talvez por falta uma grande seca, alguma coisa. E ele faz essa comparação, por conhecer muito do que ele está falando. Então, assim é que está a minha fé, como sede de Deus, ansiosa por Deus, desejosa por Deus, o Deus vivo. E essa comparação é bem importante mesmo, porque ele tem sede de Deus. Então, por isso que ele fala da corça, que a corça fica num desespero só quando tem sede de água. E a gente tem que ter a mesma forma quando nós temos sede de Deus. Quando temos sede de Deus, nós temos que estar muito ansioso por isso. Porque Ele é o nosso alimento, é a nossa água. 2, ele tem sede de Deus, não tem sede. Perceba que não tem sede de riqueza, de fama, de prestígio, de prazeres, das coisas do mundo. Ele tem sede de Deus. E é legal que essa comparação de sede de Deus com a água da corça, né? A água é vital para a vida. A água é mais urgente do que o próprio alimento, porque a água vai te consumindo, vai te acabando com você por dentro, porque quando você não tem mais água, o seu corpo vai consumindo a água que tem no seu corpo. Então, por isso que ele comparou a sede da corça com a sede que nós temos que ter em Deus. Porque a sede é pior do que o alimento. O alimento você ainda pode passar alguns dias e ainda consegue ficar legal. A água não, a água é mais difícil. Ela não pode ser mais protelada, ela te consome. E é por isso que ele compara a sede de Deus com a sede da corça. Até que ponto, irmãos, a nossa alma tem sede desse tipo de sede, essa sede tão desejosa da presença de Deus? Estamos falando aqui da presença de Deus, mas para você ter essa presença de Deus, você precisa ter sede de Deus em sua vida. Não adianta nada você falar que ama a Deus, que você adora a Deus, mas não tem sede de Deus. Por isso ele compara, faz essa relação da corça com a sede que nós temos em Deus. Até que ponto a nossa alma tem esse tipo de sede e tão desejosa da presença de Deus? Talvez muitos que estiveram afastados da casa de Deus, num tempo não muito antigo, mas presente, há pouco tempo, nós enfrentamos uma pandemia que para alguns afastou-se de Deus. A pandemia foi um momento, eu considero o mundo hoje, antes da pandemia e pós-pandemia, porque houve transformações muito grandes na vida da gente. A gente realmente mudou. Então, muitos que estiveram afastados da casa de Deus por conta da pandemia ou por outros motivos, está se afastando cada vez mais da casa de Deus.
está se, vamos dizer, está se acovardando. Parece que a luz da alegria das pessoas, dos irmãos, de alguns irmãos, está se apagando em sua alegria, em sua vida. A necessidade de estar na presença de Deus parece que está sumindo, parece que está se sucumbindo. E já existia há algum tempo assim, mas isso depois da pandemia, pelo afastamento na igreja, parece que se consolidou mais em algumas pessoas. Mas nós temos que continuar tendo essa alegria, estar junto, o desejo de estar junto com o povo de Deus adorando. Em terceiro, o sofrimento desse exilado, um sofrimento bárbaro. Veja que, como antes ele se alimentava, o versículo 3 diz assim, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Você veja só que ele tinha tudo, ele é um homem de posse, um homem que tinha tudo na vida dele, então não faltava alimento para ele. Mas agora, diante dessa situação, irmãos, ele está se alimentando de lágrimas. E isso acontece muito, às vezes a gente não tem a comida que nós precisamos, então nós temos que nos alimentar de lágrimas. E eu não falo comida, arroz, feijão, essas coisas não. Isso também acontece, mas eu estou falando da comida de presença de Deus em nossas vidas. Porque ele está privado de ir na casa de Deus, privado de culto público, privado de cânticos em adoração, nas festas de adoração, em adoração a Deus, junto com o povo de Deus. E ainda se não bastasse, as circunstâncias adversas levam os seus inimigos a perguntar, cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Por que Deus não age na sua vida? Por que Ele não está com você? Mas vejam bem, por que Deus não intercede, né? Porque a gente faz esse tipo de pergunta constantemente, principalmente quando a situação está precária na nossa vida. Por que Deus não age em nossas vidas? Mas em quarto, olha só a recordação saudosa que ele tem. Olha só o verso 4. Verso 4. Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo. Eu os guiava como em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegrias e louvor e multidão em festa. Olha só, irmãos, ele tem recordação e saudade do que ele fazia na igreja, do seu trabalho na igreja. Ele como músico, ele como conduzia as pessoas para o altar, conduzia para a igreja. Ele era alguém responsável pela adoração na casa do Senhor, na casa de Deus. Ele traz à memória, as melhores imagens do passado. Ele recorda o tempo que ele tinha de alegria na casa do Senhor, os tempos mais áureos da vida dele, da vida espiritual. Quando ele liderava as caravanas, quando ele estava em festa, né, com as pessoas. A gente vê muito na casa do Senhor
muita alegria quando você está com as pessoas, as festas na casa de Deus, os arraiais da casa de Deus, tudo com aquilo que acontece na igreja, que é muito gostoso da gente participar. Ele estava sentindo falta disso. Ele liderava caravanas para a festa da casa de Deus, cantando, adorando, festejando. Talvez você já tenha sido mais vibrante com isso. Hoje está mais devagar. Tinha muito mais, talvez tinha muito mais entusiasmo de estar na casa de Deus. Muita gente tinha muito mais alegria, estava muito mais alegre em estar na casa de Deus do que hoje. Muitos já apagaram de suas memórias esse tempo tão gostoso, onde se pode celebrar na casa de Deus. A gente pode dizer até que é uma saudosa memória, né? Porque apesar de muitos estão voltando à normalidade na casa de Deus, mas tem muita gente ainda que se acomodou quando a igreja parou, quando tudo parou. Aí as pessoas acho que acharam melhor, mais fácil, principalmente hoje que tem o culto pela internet, parece que não sente falta de estar junto com os irmãos, parece que não sente falta de abraçar o seu irmão, de dar um beijo no seu irmão. Diante dessa memória que ele tem, que ele precisa acalmar o seu coração. E é verdade, irmãos, nós precisamos acalmar o nosso coração quando a situação está precária. Aí vem a partir do versículo 5, que é uma conversa que ele tem com a sua alma. A gente pode dizer que ele está diante do espelho, né? Então, o versículo 5 diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu Deus, auxílio e Deus meu. Veja você que tem hora que você precisa realmente olhar para o espelho, você precisa conversar com você mesmo, ser o seu próprio terapeuta, chamar a atenção de você mesmo. É hora de ter coragem e se erguer. Então é importante você parar por algum momento, olhar no espelho e perguntar, e citar o que diz o Salmo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então você precisa começar a se indagar. Por que está acontecendo isso com você? Porque as coisas vão acontecendo e você nem percebe que isso está acontecendo com você. Então é hora de você parar. Tornar-se o seu próprio terapeuta. Tornar-se, conversar consigo mesmo. Conversar com a sua alma. Para que você tenha coragem de se restabelecer. Mas note que esse homem, Davi, ele não busca ânimo ao confrontar a si mesmo. Não busca dele mesmo. Não é uma questão, irmãos, de introspecção. Não é uma questão de busca de resposta de dentro de si. Não é uma questão de autoajuda, ou você tem a força. Não existe isso. Você não tem como procurar autoajuda. Não existe livros de autoajuda que te faça mudar isso. Existem muitos livros de autoajuda, existem muitas pessoas que falam sobre autoajuda. Isso é bacana, mas aqui, nesse caso aqui, não resolve. Você tem a força? Não, a sua força não serve para nada. O que diz aqui no versículo é: espera
em Deus, porque esse realmente tem a força. A crise vai passar, o exílio vai acabar, as circunstâncias adversas e temporárias, os inimigos não vão prevalecer, pode ter certeza disso. Espera em Deus. Versículo 5, na parte B diz: Deus, pois ainda que eu o louvarei, meu auxílio, o Deus meu. Deus, pois ainda que eu o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Deixa eu fazer uma ilustração para você, muito conhecida. Muitas pessoas conhecem a história de Jó, né? Todo mundo aqui conhece a história de Jó. Eu acho que vocês conhecem bem essa história. E no ponto de vista humano, eu acho que não conheço ninguém que tenha sofrido tanto como como Jó. As provas que ele passou, ele perdeu tudo. Ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus bens, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele ficou sem nada, perdeu a saúde, inclusive. Ficou só no pó. Mas eis que esse homem, num tom de estar sentindo a presença de Deus, ele arranca do peito um brado de esperança quando ele diz: uma coisa eu sei, que meu Redentor vive. E esse é o ponto. Nós cremos que o nosso Redentor vivo, é isso que vai te trazer esperança. Em Deus sempre haverá esperança. E é por isso que Jó tinha isso em si. Ele cria na existência de Deus em sua vida. Quando ele disse: eu creio que o meu Redentor vive. Ele não falou que eu creio que tem um livro que vai me ajudar. Ele não falou que tem um irmão aí que pode dar uma força, né? Ele crê que Jesus, que o Deus poderoso vive e está presente na vida dele. O segundo ponto desse salmo é a nostálgica lembrança de Deus. Vamos ver aqui o versículo, vamos ver isso que nós vamos comentar agora, a partir do versículo 6 até o 11, que é a nostálgica lembrança. Veja bem, irmãos, ele está ao pé do Monte Hermon, logo ali onde nasce o rio Jordão, né? Vendo as torrentes de águas descendo em formas de cachoeiras e sendo arrastado por essas correntes. Isso é uma imagem de um intenso sofrimento no coração, né? Ele sendo arrastado. E aqui, algumas lições devem ser destacadas diante disso. Aí nós vemos aqui o primeiro ponto, que é o abatimento deste exilado, o abatimento de Davi. Aí o versículo 6 diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Lembre-se que ele está lá numa situação bem precária, uma situação bem complicada, no local de extrema dificuldade, longe de Jerusalém, longe do povo de Deus, cercado de inimigos que o insultam, e o que ele confessa é: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Às vezes acontece isso com a gente, quando a situação está complicada na vida da gente, a gente sente a nossa alma abatida, que vem aquilo em pensamento: será que Deus está me vendo? Será que Ele está me escutando? E você realmente
fica com a alma meio abatida. Você já deve ter sentido a sua alma abatida. Eu sei que muitas pessoas tiveram alguma dificuldade. Citando outra vez a própria pandemia, quando você achava que ia melhorar, começava, agora está voltando, começando a abrir o comércio, aí voltava tudo outra vez. Complicava tudo de novo a situação. Quando a alma dele começa a ficar abatida, qual é a primeira coisa que ele faz? Lembra-se de Deus. Ele está em situação complicada e a alma começa a ficar abatida, aí ele imediatamente lembra-se de Deus. E é o que nós temos que ter em mente. Toda vez que a sua alma estiver abatida, que a situação estiver complicada, lembre-se de Deus. O segundo ponto, ele começa agora a narrar, no verso 7, uma enxurrada de problema. Veja bem, no versículo 7, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Olha só. Aquelas águas que o arrastavam, era muito violenta, era uma situação complicada, porque ali onde nascia, né, o Rio Jordão, no pé do Monte Hermon, o cume desse monte, ele era congelado, e ali quando começava a descongelar, desciam aquelas cachoeiras de água e juntava com o Rio Jordão. E aquelas águas que o arrastavam de forma violenta, ele tentava firmar os pés no chão. Você imaginou aquela água corrente levando e você com os pezinhos levantados, você não consegue pisar no chão? Ele não consegue, vai descendo, como a palavra diz, de abismo em abismo, por aquelas águas correntes. Não é assim às vezes na vida, irmãos? Às vezes você está com problemas que você sente que você está sendo levado e você não consegue pé para pisar, para sentir firmeza. Não consegue nada, os seus pés estão levantados, você está sendo arrastado. E normalmente, irmãos, um problema sempre vem acompanhado de outro. Não é assim? Você está numa situação complicada, aí você vai indo, vai acabando, aí quando você pensa, opa, estou sossegado, aí pumba, outro problema em cima. E é assim, a corrente que ele se refere é assim. Vem uma corrente, vem outra, e você pensa que vai acabar e está lá outra vez. Não é assim na vida da gente, irmãos? E muitos, né? Tem gente que não tem vida sossegada, igual o Zanetti aí, o Zanetão aí é sossegado. Ele entende bem o que é isso, né, irmão? E é assim, normalmente um problema sempre vem acompanhado de outro. É assim, eu estava parafraseando isso aí. É assim, é como você estivesse sendo levado pela cachoeira e aquela água te cobre. E a única coisa que você quer é pôr o narizinho de fora para tentar respirar. Não é isso que acontece? Aí ela vem e te derruba. No mar, às vezes acontece isso. Você toma uma pancada de uma onda, você cai, aí você quer respirar e vem outra onda e pumba, te derruba outra vez. É isso que acontece, irmãos. Você querendo respirar e as ondas vão passando por cima de você e passavam por cima deles, essas correntes. E ele ia se afogando e vai se submergindo, vão atormentando a alma. Talvez você que está nos acompanhando em casa, você sente isso, você já sentiu isso. Mas a terceira parte, nós sabemos que o socorro divino vem.
é onde vem um pouco de esperança, é onde você põe o nariz de fora e começa a respirar. O versículo 8 diz assim: contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Aí é onde vem o ponto, nosso ponto de esperança, quando a gente está na presença de Deus, quando a gente tem o nosso Deus diante das nossas vidas, quando tem o Deus que nós acreditamos está em nós. Presta atenção que as circunstâncias, vocês viram aí que a circunstância dele não mudou. O problema está aí, a crise está instalada. Ele está exilado, longe de casa, longe da casa de Deus, cercado de inimigos. As circunstâncias são avassaladoras. Está como se fosse se afogar. Apesar disso, veja o que ele diz: contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia. Irmãos, você só consegue viver dia após dia por causa da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, você não conseguiria passar pelos problemas que muitos têm passado, problemas que você tem passado. São situações que complicam, às vezes, a vida da gente, e nós só conseguimos passar por conta da misericórdia de Deus. Quando você pensa que vai perecer, Deus vai lá e te aplica uma injeção de energético em você, que aí você se levanta, aplica essa injeção e você se levanta. Aí você já pensa logo. E quando, no próprio versículo 8, e quando chega a noite, em vez de você perecer, em vez de você sucumbir, o próprio Deus, durante a noite, coloca nos seus lábios um cântico. E você faz desse cântico a sua oração ao Senhor. Você vê que em duas partes, durante o dia, está Deus lá, te segurando a barra. À noite, que é onde vem o momento de melancolia, que você está em casa, sossegado para dormir, e você está passando essa situação, Deus vem e coloca nos seus lábios um cântico. E a sua oração ao Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo tudo que eu estou dizendo? Amém. Se estiver complicado, me avisa aí. E vem a quarta parte. Vem a oração do oprimido. Embora ele sinta por alguns momentos esquecido que ele é regido pela fé, isso é normal diante das suas circunstâncias, porque tem hora que é assim mesmo, irmão. Você se sente naquele, cadê meu Deus? Onde está meu Deus? O que aconteceu? Será que ele me deixou? Mas ele não. E nós temos que ser assim. Regido pela fé, ele diz: digo a Deus, minha rocha. Olha só que bênção. Uma situação dessa, ele diz: Deus, minha rocha. Ora, como é que ele vai dizer Deus, a minha rocha? O cara não consegue nem pôr o pé no chão por conta daquela correnteza. Ele está sendo levado, o pé não está no chão, está balançando, a correnteza está levando ele não consegue pôr o pé no chão. E aí sim, ele diz: Deus é a minha rocha. Eu não consigo pôr o pé no chão, mas Deus é a minha rocha. Eu sinto a presença de Deus. Deus é a minha rocha. Deus é a sua rocha, irmãos. Dê glória a Deus, em nome de Jesus. Aí vem a quinta parte, o insulto do adversário. Palavras, a gente sabe que palavras machucam mais que, e ferem mais que espada.
Palavras machucam mais que faca afiada. Palavra quebra, como ele diz assim, quebram os ossos, esmigalham-se os ossos. As palavras destroem mais do que esses tipos de instrumentos cortantes. E notem só que as palavras dos adversários insultam esse homem, mas veja bem, ele não está sendo insultado porque ele cometeu pecado ou porque está em qualquer queda moral, em situação de vexame ou opróbrio público. Não, ele é um homem de Deus, mas ele está sendo insultado. Ele não está sendo apontado como uma pessoa de Deus. Ele está sendo apontado como uma pessoa que deve. Porque, sabe, o inimigo, irmãos, ele insulta na sua fé. Ele vai direto na sua fé. Você pode ser um homem de bem, um homem que não está em pecado. A sua situação como cidadão é boa. Mas o inimigo, ele vem te insultar na sua fé. Ele vem te insultar nas suas convicções. Ele vem te insultar na sua estrutura doutrinária. Ele vem te insultar em seus valores espirituais. E vem nessas palavras, o teu Deus, onde está? Vem nessas palavras, o teu Deus, onde está? Você percebe que você normalmente é insultado realmente em sua fé. Você é um frequentador de culto, você está em dia com os irmãos, está em dia com a igreja. Então, ele não vai te insultar você como pessoa, dizendo que você está em pecado. Não, ele vai querer mexer na sua fé. É aí que você tem que estar firme na sua fé. Vem essas palavras constantes dessas pessoas. Onde está teu Deus? Se você é servo a Deus, por que você está nessa situação? A gente repete muito isso porque isso é realmente o que acontece em nossas vidas, irmãos. Tanto no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Basta você sentir um problema, uma doença, alguma coisa, as cutucadas já vêm. Onde está seu Deus? Teu Deus não é o Deus que te cura? Por que você é assim? Ora a Ele. O mundo não é diferente disso, irmãos. Quanta gente zombando da nossa fé. Quanta gente escarnecendo por causa da nossa confiança em Deus. Isto é normal. Isto a gente vê no dia a dia, em trabalho, em escola, e seja lá aonde for. Mas, devo dizer a você, Deus habita no seu santuário. Onde é o seu santuário? É o seu coração, né, irmãos? Ainda que você esteja exilado, seja onde for, aonde você estiver, né, em qual situação você estiver, Deus habita em você. Não é isso, irmãos? Deus está habitando em você, em seu coração. É por isso que você diz que Deus está presente. Deus habita em seu coração. Ainda a situação que você estiver, Ele está lá. Você sente Ele na sua alma. Aí você fala, Deus habita em mim e é a minha rocha. Ele é a sua rocha, irmãos, glória a Deus, né? É o seu auxílio, é o seu amparo. E você não pode sucumbir aos insultos do seu inimigo. Não pode sucumbir. Lá no versículo 10, quando ele diz, esmigalham-se os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, onde está o seu Deus? Aí a gente fecha no versículo 11,
que é exatamente igual ao versículo 5. O teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Glória a Deus. Converse, irmãos. Converse com a sua própria alma. Tenha essa conversa no espelho com você mesmo. Para você interrogar a situação que está ocorrendo na sua vida. O que está acontecendo com você. Converse com a sua própria alma. Veja, Deus meu, eu creio em Ti. Será que o Senhor me desamparou? Será que está acontecendo? Será que eu preciso modificar? Converse, tenha essa conversa de espelho. Mas, diante de qualquer situação, espera em Deus. É esse o ponto-chave dessa pregação. Espera em Deus. Confia nele, porque Ele é presente em sua vida. E fechando, ainda nós temos que dizer, diante de todas as circunstâncias que nós vivemos, nós temos que dizer, eu ainda te louvarei, porque Tu és o meu Deus. Glória a Deus. Faça como Jó, diante da situação difícil. Bata no peito e diga, o meu Redentor vive, e Ele é a minha rocha. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe aos meus irmãos. Graças a Deus, Deus tem falado conosco a respeito disso. E isso serve para acordarmos, para estarmos enfrentando as barreiras, as dificuldades que aparecem em nossas vidas. Que é normal, viu, irmãos? Não fique você espantado porque aparecem essas coisas na sua vida. Será que eu vou morrer? Será que Deus não gosta mais de mim? O que será que está acontecendo comigo? Ai, meu Deus, acho que eu preciso dar umas cabeçadas na parede aí para ver se Deus me vê. Não precisa. Ore ao Senhor, acredite nesse Deus e tenha isso em sua mente. Ele é a minha rocha, Ele me fortalece. As dificuldades vêm, mas você continua. Pela manhã Ele te dá uma oração e pela noite Ele põe um cântico nos seus lábios. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus, a Ele é exaltado. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Pedir para que Deus abra o nosso entendimento, para que essas dificuldades que aparecem em nossas vidas sejam afastada. Baixe sua cabeça. Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por esse momento, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo nosso entendimento da Sua palavra, ó Pai. Esteja dando a todos nós também entendimento para conhecer melhor o que nós lemos, para conhecermos melhor o que nós falamos, ó Pai. Esteja, Deus, afastando de nós as dificuldades de acreditar em Ti. Esteja afastando de nós os problemas que afetam a nossa crença, que afetam o nosso crescimento, que afetam a nossa crença em Ti. Pai de misericórdia, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso para nos levantar, Tu és poderoso para nos dar força, para nos abençoar e para nos levantar e para dizermos, o nosso Redentor vive. Amém? Deus abençoe.